de algumas coisas, né? Me pediram muito para falar do Brasil, André. Eu fiz algumas coisas da semana, pelo menos da semana, o que pode acontecer assim, de mais relevância. Eu dei uma olhada para a gente falar um pouquinho hoje, né? Agora à noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou com minha garganta querendo já ficar doente. Não vou ficar, não. Minha garganta está um pouco já coçando, mas todo mundo gripado, né? Esse frio. Olha a previsão acertada, antes de iniciar. Eu disse que teríamos uma mini era do gelo no Brasil. E fora também, em alguns países. E estamos vendo situações aí de altíssimas temperaturas e de baixíssimas temperaturas. Então, mais uma previsão acertada para o mês de início de junho, né, final de julho, mas vamos seguindo. André, esse mês de julho, nós vamos passar por coisas assim muito importantes, né? Vamos passar o número 7, que é o mês de julho, né? É um número de elevação espiritual divina, é uma coisa muito assim, é um número mágico, é um número cabalístico, é um número assim que a gente fala que é o número da sabedoria, de crescimento, de pensar em crescer, é um número assim até total elevação espiritual. E será um mês fundamental em questões assim de você fazer cursos, iniciar alguma faculdade, sabe? No segundo semestre, né? Que tem gente que se matricula a partir do segundo semestre. Então, são coisas assim que você vai pensar em crescer, em crescimento, tanto espiritual, coletivamente e em nossas vidas. Só que será um mês, André, fundamental em questões políticas, sabe? Em questões de clima, em questões de vários fatores, né? Porque eu não vou negar para você que a partir de julho agora vamos ter no Brasil 3 meses difíceis na política. Certo? Então, é assim, é muita coisa encaminhando, muitos rumos diferentes têm que ser tomados. Porque, assim, o mês 7, André, em julho agora, tudo que você não aguenta mais na vida, tudo que você, sabe, não está de acordo com os seus valores, porque o 7, ele valoriza muito aquela coisa de você valorizar os valores, né? Os valores. Então, assim, o que e outra coisa, vai exigir de todos nós, de todo mundo, as verdades, porque ele é todo certinho, sabe? Ele é muito exigente, isso é uma coisa que quem é número 7 é muito exigente também. Então, assim, odeia mentiras. É todo certinho, é terrível. Então, emocionalmente falando, ele é muito exigente. Então, o que é que isso significa também? Já que ele é exigente e gosta das coisas certas e verdades, André, eu posso dizer a você que vai ser um mês de máscaras caindo, mais ainda do que já vem tendo. Sabe? Em todos os sentidos, na política, nos religiosos, sabe, falsos profetas. Então, muita coisa vai ser mexida, sabe? Então, o que é que a gente tem que prezar nesse período? É estarmos com pessoas verdadeiras, sinceras, as pessoas que você vê verdade, que não tem mentiras, porque vamos descobrir pessoas muito falsas na vida da gente. Julho vai ser um período muito da gente descobrir muitas coisas. Falsidade no trabalho, gente querendo puxar o tapete. Agora eu te digo uma coisa: tudo vai ser revelado, tá? Se você não descobriu, você vai descobrir. Então, é mais ou menos isso. Então, falcatruas, sabe? Pessoas vão ser desmascaradas. É assim, ele vai exigir que a gente reflita a vida, os nossos valores, as nossas verdades, o que a gente olhar que não já estiver ressoando conosco, vamos ter que realmente varrer e a verdade,
né, consigo mesmo, né? A gente realmente não colocar, né, tem que tirar. Não quer dizer, gente, que muita gente às vezes pergunta assim, mas é o mês o quê? Que vai, quem está casado vai separar, ou que não aguenta mais? Não, não é isso. Eu falo que muitas coisas podem acontecer de você realmente ver que não está mais para andar, não está mais para se relacionar com aquela pessoa, entendeu? Porque coisas virão e coisas que estavam escondidas vão ser descobertas. Eu estou falando em todos os sentidos, no mundo, na nossa vida pessoal, no coletivo, na política, na religião, os falsos profetas. Então, é um mês de revelações. Tá? É um mês que vai tirar você para você. É aquela coisa, né, André? Hoje mesmo, já inicia hoje com o número 1, o número do poder, da iniciativa, da força. E aí você, o mês 7, o que é do direcionamento, você vai se direcionar a algo. É a vida pedindo direção. Que você tome direção e que você veja de acordo com os seus valores. Isso que o 7 valoriza, é o direcionamento. E se você juntar tudo aqui entre 7 e 1, André, que é o dia de hoje, e o 7, o que é que diz isso aqui? O 8, né? Que são infinitas possibilidades, sabe? Então, o quê? É você se movimentar pela força do 1, você seguir uma direção, seguindo seus valores, o que você não quer mais, o que é que está exigindo de você, que você tenha que realmente, para você ter uma caminhada, sabe, de acordo com o que você realmente quer, com o acordo com o que você realmente precisa na sua vida, e não tem, é como se não tivesse mais tempo, né, André? É agora que você tem que resolver, tá? Sim. É agora. E aí, 2025, se a gente for somar também, é 17, né? Então, é a estrela, é tudo, sabe? Então, a vida pede que você caminhe. A vida pede que você passe por ela, agora em diante, da melhor forma de você agir com verdade. Ai, meu Deus. E você não ter máscaras para você ser o que você é. Né? Você não deixe de ser o que você quer ser na vida, sem deixar que o outro impeça que você seja. E não ligar também, né? E não ligar para que as pessoas se incomodem com o seu jeito de pensar, porque você vai, agora, esse mês, o mês 7 é um mês para isso. É um mês de você avaliar os valores, da introspecção emocional, porque às vezes você pode até se sentir um pouco recolhido, mas é para pensar, para tomar o caminho certo. Né? Então, a gente já vai começar o mês com essa força do número 1 e 7 juntos. E que a soma deles vai ser 8. Direcionamento, fazer de uma forma mais estratégica as coisas, né? Não ser na impulsividade. Então, a gente vai ter essa capacidade de resolver dessa forma, entendeu? Parar um pouco e refletir para tomar uma iniciativa. É aquela coisa, pensar até 10, né? Para você tomar alguma decisão. E a impulsividade não é legal no mês 7, você fazer de qualquer jeito. Você tem que avaliar, porque pode acontecer de alguma coisa, sabe? Não ficar muito bem. Então, André, de hoje para amanhã, hoje, né, a gente daqui a pouco já está começando uma lua crescente em Libra. Então, é o que eu falo, já inicia com aquela coisa de poder haver uma conciliação, porque é uma energia de conciliação, sabe? Então, a gente precisa pensar muito nisso, porque a gente vai ter essa coisa em relação àquele recuo. Também nas guerras, viu, André? Pode ter o recuo por algum tempo, para poder ver uma nova forma de direcionar as coisas. Não estou dizendo que está acabando. Os conflitos estão aí fervendo. Eu estou falando que pode acontecer esse recuo
de guerra, até na nossa vida, para a gente ficar um pouco afastado da situação e direcionar novos caminhos. Podem ser bons ou ruins, porque isso tudo vai de acordo com os nossos valores, entendeu o que eu estou falando? O direcionamento vai ser dado de acordo com os nossos ideais, os nossos pensamentos. Então, a gente tem que ter uma abertura para a gente também analisar na nossa vida o que é que a gente realmente, para onde a gente está querendo ir. Né? A gente tem um livre-arbítrio, né, André, também. Então, acontece isso. Mesmo. Aí, logo no início da semana, André, tem a Vênus entrando em Gêmeos, sabe? Então, vai ser o quê? A comunicação e Vênus, o feminino, o que quer dizer isso? Pode acontecer de alguém, alguma mulher, tomar frente de alguma coisa e ter falas a favor de algum ideal dela. Então, a comunicação, a voz do feminino vai se fazer ouvida. Excelente, excelente para mulheres que são presidentes de empresas, ou de ONGs, ou de algum lugar que ela tem uma referência. É hora agora dela começar a se comunicar, porque a partir desses primeiros dias de julho vai ser maravilhoso para elas, sabe? Então, a mulher está com toda a força aí, com toda a voz, e é o momento agora, né, André, da gente fazer valer a nossa voz, o que a gente quer. Então, agora é hora, viu? Tanto pode também acontecer também na política, nas artes, né, de alguém se ressair muito bem nisso. Pode acontecer também de alguma mulher que tem voz, né, ela ganhar uns holofotes agora em julho, por causa dessas Sim. configurações que vai acontecer. E só que no dia 4, André, no mesmo dia, mais ou menos dia 4, como eu estou falando, vai ter o Netuno fica retrógrado. Então, ele vai revisar o que foi feito. Sabe aquelas coisinhas que você enfiou por debaixo do tapete? Sabe? Sim. Que você enganou, que você deixou para lá, para que as pessoas talvez, não vou deixar que ninguém vai perceber, ou não vai sentir falta. Então, essas coisinhas erradas, coisas que todos nós, também na política, todo mundo que fez, sabe, que aconteceu alguma coisa que deixou para lá, sabe, vamos fazendo de qualquer jeito, pensando que ia passar, ou que a pessoa não ia reparar, observar. Então, isso vai aparecer. Eu falo em todas as esferas, viu, que eu estou falando. Na nossa vida, na política. Porque quando eu falo assim dessa forma, eu gosto de generalizar. Geral. Depois eu falo por alguma coisa. Só que a gente tem que pensar o seguinte: nos Estados Unidos, vai ser aniversário agora, né, dos Estados Unidos, né? Ele vai ter o retorno lunar, se eu não me engano. Então, vai ser um mês para lá de escândalos, sabe? Armações, alguma coisa, sabe? Eu vejo assim, André, muitos manifestos também lá por esse lado dos Estados Unidos. Eu só dei uma pausa aqui, André, falando sobre isso, já que eu estou falando que muita coisa vai ser revisada, muita coisa vai ecoar, muita coisa vai vir para fora. Vai ter algo muito perigoso por lá, tá? Em Nos relação a Estados tudo Unidos. isso. Pode ter uma Sim. manifestação, algo perigoso em relação à manifestação também, sabe? Então, tem que tomar cuidado, né? Quem está por lá, sabe, não ficar muito envolvido em muita coisa, porque lá realmente vai ter alguma coisa complicada, algum escândalo, alguma coisa, sabe? Porque eu vejo, André, a questão da imigração, desde a outra vez eu venho falando, André, eu acho que eu falo de imigração desde o ano passado. E já tem um tempo que você fala, Quando já. nada disso estava acontecendo, eu venho falando, pode ter alguma coisa grave em relação a imigrantes, pode acontecer sim, algum escândalo, algo com imigrantes, algo com migração, também, tá? Também eu vejo isso. Então, a gente tem aquela coisa também, André, que a gente não pode esquecer, 7, 8 mais ou menos, Urano entrando em Gêmeos, então é o quê? A tecnologia, gente. Então, a gente vai ter que vai se falar muito na tecnologia, sabe, André?
na tecnologia vai ser uma coisa muito, assim, diferentes, que você não pensava nunca que pudesse existir. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu acredito que vai acontecer, porque eu estou vendo a tecnologia muito entrando a partir de agora, de julho. Eu acredito que durante o ano todo, 2026, também. É algo assim, André, a tecnologia vai chegar a um ponto. Você lembra que eu falei que iria ter uma forma de comunicação, uma coisa diferente através da internet? Veio a inteligência artificial. Sim, estou lembrando nisso. Já falo, E falo cada um tempão. vez eu vou falando, falei muitos anos, eu acho que já tem uns 2 anos que ninguém falava. A gente falou sobre o Pix, que nem existia, né, André? A gente Nem falou do Pix, da existia. Bitcoin e mais coisas ainda. A gente falou muita coisa, em muitas coisas. Então, o que é que acontece? A forma da comunicação na internet vai ter uma mudança muito grande. O que é que eu vejo? Eu vejo, através de tudo isso, todos os meus estudos, que a inteligência ela vai chegar a um ponto de criar, como eu já falei, você vai para um show e holograficamente aquele artista vai estar ali. Não está ali, é por holografia, né, que eles falam. Entendeu? Então você vai ver isso vai chegar a um ponto desse. Outra coisa, eu vejo também a possibilidade de uma criação, André, de figuras humanas que não são reais e fazendo sucesso. Olha. Você Tá. pegar, criar uma pessoa, criar alguém e esse alguém ter milhões, trilhões de seguidores. Tipo inteligência artificial, né? Que eles criam Sim, uma pessoa. mas só, André, que as pessoas estão tão assim alienadas que não duvide de acontecer isso e terem milhões de seguidores. Como se fosse uma Criar uma pessoa real, né? pessoa, sim, e através disso tudo poder falar determinadas coisas, entendeu? Eu Falar sei. determinadas coisas em todas as áreas. Então, isso vai ser uma Entendi. coisa que eu não vou estranhar se acontecer, porque do jeito que Urano em Gêmeos, ele traz isso. Ele Sim. traz ele tem uma energia de trazer assim coisas que vai mudar toda a estrutura do que você imaginava. Uma nova forma de se comunicar, eu já tinha dito, quando começou outras formas, foi o Instagram, a gente falou aqui, nós falamos várias coisas, né, André? Já tem tanto Sim. tempo, acho que a pessoa fizer Tudo acontecendo, né? maratonar nossas vidas e coisas que eu falei há muito tempo. Eu ainda disse o É, quê? Eu ainda disse, gente, se vocês quiserem emprego, vá para a área de TI, tecnologia, programação, saber lidar com a internet. é. Aí, olha o que está acontecendo agora. A profissão do futuro, né? Eu já tinha dito isso tem anos já. É, Se bem que ela vai ter claro, muitas profissões vão deixar de existir, né, André? Isso aí é não isso tem a mesmo. dúvida. Hoje você já vê isso que a gente falava lá, há uns 4 anos atrás, eu já falava isso com você. Daqui a É, pouco a gente vai, sabe? Então, isso vai ser muito, muito, muito. Daqui a pouquinho, ou então nas próximas décadas, você vai ver uma pessoa fazendo sucesso na internet que não é real. é. O que eu mais estou invocado, André, que eu tenho certeza que vai ter milhões de seguidores. Vai ser como se fosse uma pessoa, um influenciador hoje real, mas que não é real, né? As pessoas vão Você acompanhar. entende? É, entendeu? Então, não descarto, não, André. Não descarto de jeito nenhum, sabe? Então, Entendi. quando a tecnologia, novas abordagens, André, vai ter isso com certeza. Sabe? E tudo está começando agora. Eu estou falando que a gente vai sentir isso com as entradas. Eu estou falando em relação a alguma coisa assim. Agora, só que nós vamos ter, dia 10, a lua cheia em Capricórnio. Então, vai abalar diretamente, André, os empresários, vai ser, sabe, os poderes, os 3 poderes, sabe? A parte econômica, os bancos. Então, eu acho que a lua cheia em Capricórnio, a lua cheia ela expande, ela mostra, né?
Então, podemos ter grandes coisas acontecendo com esse tipo de pessoas aí, tá? Empresários, políticos, a parte econômica, tá? Então, vai estar muito foco em relação a isso. Saturno retrógrado, aí lá vem ele, né, André? Dia 13, viu? Dia 13, olha só, dia 13, Saturno retrogradando. Então, vai chegar o quê? Ele vai começar, ele vai retrogradar, depois ele vai direto, né? Mas ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para a nossa vida, né, em todas as áreas, e vai rever se você fez o que ele deixou, o dever de casa. Ele vai chegar e vai deixar o que é que você deixou, ele vai ver o que está pendente, tá? O que é que está pendente, ele vai olhar você, vai olhar eu, vai olhar os políticos, vai olhar as pessoas, sabe? Todo mundo que não cumpriu, inclusive, as promessas eleitorais, vai começar vai começar a popular, é aquela coisa de o popular, né? Se ele era popular, vai deixar de ser, entendeu? Mais ou menos. Tá, entendi. O jogo vai virar, né? Como se diz. Porque quem está andando direitinho, na verdade, fazendo as coisas como tem que ser, tá beleza, né? Tá fazendo a lição de casa, porque Saturno ele vem para isso, gente. Ele é o grande auditor, ele é rígido, ele vai conferir e ele confere tudo, sabe? Tudo. Não adianta esconder, não. Já vai vir o outro, né? Que eu já falei, que vai vir o que estava. Vai colocar tudo, sabe? O que tiver de escândalo, de coisas escondidas, sabe? Acordos que foram feitos e deixaram passar. Olha, André, é tanta coisa, sabe? Então, mas logo depois vem o quê? Depois da lua cheia vem a lua minguante, né? E ela vai estar minguante em Áries. Então, ela vai assim, a lua minguante em Áries. Áries, você sabe, né? Áries é aquele que da guerra, do movimento, de movimentação. Interessante, ele vai diminuir, sabe? Ele diminui o fogo de Áries. Ele pode diminuir o quê? A guerra. Vamos ter acordos, mesmo que sejam assim de pouco tempo, sabe? É assim, ele vai é um mês que vai assim, André, pode acontecer já, né, depois do segundo semestre, da quinzena, ele já dá a lua minguante, vocês vão notar que vai ter uma coisa assim, a violência vai dar uma diminuída um pouquinho. Não vai acabar, é diferente, mas pode acontecer alguns acordos temporários, entendeu? Novos, né? Novos acordos. Mas Mercúrio, ele vai retrogradar em Leão. Então, o que é que pode acontecer? A questão desses políticos, a forma como eles até hoje fizeram a comunicação entre as pessoas, André, é o seguinte, falando de políticos, nesse período agora em diante, se eles não tiverem uma forma de comunicação adequada para esse novo mundo, para essa nova, né? Porque a maioria, você vê que os políticos, a maioria já tem uma certa idade, certo? E o novo está entrando. E o novo está vindo. Inclusive, André, me pediram muito para falar de Hugo Mota hoje. Tá. Aí eu vou aqui olhar e vou abrir para ver, viu? Sobre ele, porque não foi uma coisa de última hora, então só estou abrindo parênteses. Tá bom. Lembrar, viu, para a gente falar sobre ele. Então, assim, quem não tiver firme na política, sabe, sustentando aquilo que falou, sustentando aquilo que prometeu, inclusive o governo atual pode sim não ficar firme, viu? Eu não descarto o impeachment, viu? Pode acontecer, então. Não descarto o impeachment, não descarto. Porque não vai se sustentar no governo quem não estiver com a comunicação adequada ao que fala, ao que faz,
o que pensa, o que direciona, o que, sabe, vai ser isso. Tudo isso que eu já estou esmiuçando aqui para vocês. Sabe? E quando ainda o Sol entrar em Leão, vai diretamente para essas rachaduras, sabe, André? Vai para essa questão de monarquia, presidentes, realeza, sabe? Então, de agora até setembro, a gente pode, inclusive, ter notícias de algum falecimento, de alguém na monarquia, sabe, na realeza. Então, eu já falei, né, que eu falei da Espanha, eu falei também, André, do Rei Charles, porque eu vejo, Sim. André, eu vejo 3 tronos vazios, sabe? Mas eu venho falando de tronos. O que é que quando eu falo de tronos, são reis, tanto na música como também em questões de alguma liderança de alguma coisa. Para essa empresa, eu vejo a morte de um grande empresário. Eu já tinha dito aqui. Eu já tinha dito na outra live. Então, pessoas que estão liderando, elas vão ser cobradas, vão ser exigidas, e pode sim, podemos ter realmente falecimento, sim, de realeza, de alguém que lidera uma grande empresa, pode ser cantor, pode, entendeu? Então, muita coisa a gente pode falar, porque com certeza vai haver alguma coisa em relação a isso, tá? Algum poder, algum religioso, mas não é só no Brasil que eu estou falando, em todos os lugares, viu? No mundo inteiro, né? Então, depois disso, a gente vai ter uma lua nova em Plutão, lá para o dia 28, mais ou menos. Então, isso reforça o que eu estou falando. Morte de alguém, tragédias mundiais, sabe? Morte de líderes, inclusive, André. Eu acredito que a gente vai ter um falecimento de 2 ou mais pessoas, viu? Líder político, você fala, em geral? Alguém, André, ou da monarquia, ou presidente de algum lugar, sabe? Eu vejo 2 pessoas ou mais acontecendo alguma coisa. Eu sei que alguém vai realmente partir para outro plano, sabe? Então, isso tudo eu estou acrescentando aqui no que a gente está falando. Depois a gente vai ter a lua em Câncer, né? Então, lá para o final de julho, André, mais ou menos segundo semestre, eu sinto uma energia muito pesada, sabe? Porque a lua em Câncer sabe, a energia de você nutrir, de você, sabe? Aí eu fico assim pensando, pode ter falta de alguma coisa, pode acontecer alguma coisa numa maternidade que vai envolver crianças recém-nascidas, tá? Então, isso Sim. tudo me preocupa. A partir da segunda quinzena, André, eu estou preocupada, porque ela vai ser pesada. Está começando a primeira semana assim, com alguma calmaria, alguma coisa, mas depois vai começar a ter escândalos mesmo. Pode acontecer, André, na política, mudança de pastas, eu já venho falando, vai acontecer, mudança de pastas, pode ter falecimento de ministros, ou saída de ministros, vai ter realmente, inclusive, André, não é só isso que eu estou falando, quando eu falo líderes, pode ser também alguém influencer, né? Entende? Alguém de notoriedade, ou na comunicação, como repórter, como influencer. Pessoas de Sim. relevância na mídia também pode acontecer, né? Então, eu vejo, André, o falecimento de 1 ou 2 pessoas também na parte de influenciadores, ou alguém que tenha muito assim notoriedade. E também eu vejo também o falecimento de uma pessoa no Brasil ligado às artes, novamente, mas eu vejo assim uma figura de uma mulher, como ela Tá. fosse deixar alguma coisa, deixar um legado, contribuir, uma pessoa que vai já estar cumprindo, e eu acredito que seja da classe de artística mesmo, viu, André? Sim. Uma Então, mulher, isso vai então. ter.
Então, o que é que vai acontecer? No Brasil, nós vamos ter escândalos, 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 escândalos. E pode acontecer com esses escândalos a queda, a saída de ministros. Alguém do judiciário também vai ser afetado, sabe, os ministros. O STF vai ser muito afetado. O STF, eu já falei que aquela coisa, temos a necessidade de rever algumas coisas para não, no futuro, André, não dar bronca. Muitas coisas que estão sendo feitas agora no governo, na política, não vai se sustentar. Sabe aquela coisa que foi dita? Ah, mas era para fazer assim, mas quando você vai lá na frente, não era para ter sido assim, aí vai complicar o que vai vir, é uma complicação danada, né? Então, isso tudo a gente também é importante a gente falar sobre essa situação. Então, eu acredito, André, que eu estou sentindo aqui, a gente não olhou ainda as outras previsões no Brasil, mas eu acredito que pode vir, sim, 2 pessoas ou mais e ligadas ao youtuber. Eu vejo assim, como fosse alguém, sabe? Eu já tinha visto uma pessoa do podcast, graças a Deus ainda não aconteceu, mas eu vejo que, sabe aquele mês do segundo semestre do ano que ser muito pesado? Isso vai até setembro, tá? Porque vamos ter 3 meses difíceis mesmo no Brasil. Política, tá uma energia tão pesada, André, tão pesada, que eu disse, meu Deus, eu vou ter que falar do Brasil, porque é muita energia pesada. Eu já estou sentindo. Basta a gente falar um pouquinho e a gente vai vendo que, sabe? Então, é uma coisa que o Brasil vai ter o ingresso do Sol em Câncer, né? Difícil, dificílimo para governar. E vai ser, é o que eu estou falando, eu não descarto o impeachment. Sabe? Não descarto. É um mês, André, que os líderes, sabe? É como se fosse assim, novos líderes vão surgir e os velhos, aquela forma de se comunicar, a forma de fazer as coisas, não vai ressoar com as novas perspectivas de novos líderes, pessoas mais jovens, já tendo uma mente assim mais assim trabalhadas, né, já mais na tecnologia, ou que tenha mais assim conhecimento de novas formações na área, e que eles vão ver realmente determinadas coisas que não vai ter mais, o velho não vai se sustentar mais. Ou eles mudam, ou então vai dar lugar aos novos. Aí você diz para mim, vai ser bom ou vai ser ruim os novos? Aí depende. Tanto pode ser bom como pode ser ruim. Sim. Né? Tânia, tem mas que pode vir chegar e piorar. Você acha que isso assim acontece logo ou só vai ser nada depois que entrar os próximos governantes e tudo isso muda? Já começou. Vai começar, André, vai ser coisa que vai acontecer na política e que o Brasil vai, sabe? Sei. Primeiro, é questão diplomáticas até internacionais, né? Então, a política está pesada realmente, apesar de determinadas coisas estarem acontecendo de bom, que eu não vou negar, porque a gente tem que ser imparcial, mas fora está melhor do que a situação daqui, assim, porque eu estou falando assim, politicamente falando, a figura do governante pode estar melhor lá fora do que dentro do seu próprio país. Então, eu vejo aqui, mais ou menos, perdendo muita popularidade, e eu vou já acrescentar que eu já estou vendo o atual presidente do Brasil tendo uma emergência médica. Não vai demorar muito. Sei. Todas as vezes que eu falei, ele aconteceu. E agora vejo novamente ele tendo emergência. Ele pode passar mal, acontecer qualquer coisa. Sabe? Então, é um mês que a política vai estar muito complicada, tá? Muito complicada. Então, André, é aquela coisa, não vai poder se sustentar do jeito que está. Entendeu? Não se sustenta. Vem falando, e a gente tem que ver
o que a gente está falando aqui não é uma coisa para a gente... Muita gente queria saber, eu levei um pouco de tempo para poder não falar, né, André? Porque a gente fala, a energia do Brasil não é fácil, tá? Não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira. Então, a gente vai ser assim, né? É um dia de cada vez, né, André? Um dia de cada vez. Que a gente vai tentando ser vivendo, porque a questão, você sabe, o Brasil, né, não tá muito fácil. Então, Lula vai ter uma emergência, vai ter uma disposição, com certeza, tá? Vai parar no hospital de novo. Com certeza, com certeza. Então, a gente tem que... Muitas revelações também, André, muitas revelações extremas vão acontecer. Como eu estou te falando, os escândalos, as coisas que vão acontecendo, sabe? Vai ter puxada de tapete, vai ter, assim, o Brasil vai pegar fogo. Lula também vai ser traído. Talvez seja isso, que seja esse golpe que ele vai sentir, vai se internar, viu? Provavelmente. Ele vai sofrer uma traição que vai ser um abalo assim enorme para ele. Sei. Vai ter puxada de tapete na política, vai ter escândalo. André, não é brincadeira, não. Quando entra a oposição Saturno, sabe, no comecinho de Ares, aí vai ter muita coisa, meu amigo. Então, muita coisa acontecendo no Brasil, movimentos que começam hoje e amanhã, na política em diante, vocês podem observar até se vai acontecer alguma coisa, porque o negócio está pegando, sabe? Então, julho vai ser isso. Golpes em geral. Temos que ter que cuidar também, André, para a questão de... Eu falei da comunicação, eu tinha esquecido. Questão de hackeamento de conta, de golpe. Também, como eu falei da YouTube, eu vejo muito alguém perdendo as contas, perdendo o canal, perdendo a possibilidade, então, porque vai haver uma enxurrada, vai ser um assunto bem falado em relação a perder o canal, perder o Instagram, entendeu? Alguma coisa acontecendo nessa área também, além de criarem uma personagem, uma pessoa para ter seguidores. Além disso, vamos ter o falecimento de 2 ou mais youtubers, e, além disso, vamos ter hackeamento de contas, sabe? No mês de julho, isso pode acontecer. Muita coisa, vai oscilar muito a questão da comunicação, sabe? Então, outra coisa também, questão de... Me preocupo muito, André, com brasileiros fora, sabe? Porque eu vejo, assim, prisões, sabe? Então, isso aí eu não gostei nem muito de ver. Então, é isso, gente. Vai ter isso e a gente tem, sabe, aguardar em julho as coisas acontecerem, sabe? Então, André, deixa eu falar de Hugo Mota, né? Deixa eu falar. Isso mesmo. Pode falar. Eu vou até, André, jogar as pedras, viu? Para ele. Tá. O pessoal me pediu as pedras, você não colocou mais as pedras. Mas eu só direciono as pedras, André, quando a espiritualidade... Eu estou aqui arrumando as coisas e já pede para colocar. Aí eu coloco, entendeu? Entendi. Você trabalha com vários elementos. Às vezes eu coloco aqui a borra e eles deixam porque querem falar de outra forma. Mas a gente vai fazendo de acordo com o que eles estão pedindo. Agora me deu a intenção de fazer com as pedras, viu? Com as pedras, tá bom. O que é que estão falando dele aí, André? O que está falando do Hugo Mota? É tanta coisa. Olha, é porque assim, ó. Eu estou vendo aqui, desconfiança de partidos. Desconfiança de partidos. Ou seja, pessoas estão desconfiadas. Não sabe para onde ele está olhando. O que é que ele vai apoiar, o que é que ele não vai apoiar. Então, ele está um pouco assim... As pessoas estão assim, pisando em ovos com ele. Não sabe de que meio que lado ele está? Seria mais ou menos isso? Sim.
Tá. E ele também não está demonstrando também o que é que ele vai direcionar, entendeu? Ele é muito inteligente, esse cara. E, André, eu vejo aqui, ó, ele querendo apaziguar os lados. Ele quer meio que ficar meio neutro, digamos assim. Ele é muito esperto. Ele pensa em aumentar a função na política dele, viu? Ele não quer ficar só o que ele é, não, tá? Ele é um cara que ele está assim. É o que eu falo, André, sobre as novas pessoas surgindo. Pessoas jovens que têm outra forma de ver, sabe? Não tem aqueles padrões, não tem, como é que a gente fala? Vícios políticos. Sei. Ele é novo. Gente nova, né? Ele é novo, então ele vem com outras propostas, com outras ideias. E outra coisa, ele pensa a longo prazo, viu? Esse cara, ele pensa a longo prazo. Ele fica assim, todo mundo pensando que ele está em cima do muro. Não está, não, viu? Não está, não. Ele está fazendo o caminho dele para a política. Então, ele quer ficar bem na fita. Tá? Ele já pensa lá em outra coisa. Só que eu vejo ele mais do lado eu vejo ele mais, André, do lado... Porque, esquerda? assim, ai, meu Deus do céu, eu fico falando as coisas... Pode falar. Ai, falar do Brasil sempre é muito difícil, como eu te falei. E ver ele assim... Olha, outra coisa, ele vai ser muito positivo, viu? Para a direita. Ele vai ser muito positivo, porque aqui, ele é tão inteligente, André, que ele já se deu conta do que os brasileiros estão pensando em relação a esse governo. Tá. Primeiro ele entra como tivesse querendo arrumar, agradar um, agradar o outro, ou então ele se recua muitas vezes para pensar, mas ele olha na base, a base política. Ele vai para onde que a pedra está direcionando o time ele. Que está ganhando, digamos assim, ele quer ir, né? O time que está ganhando aquela história, né? Sim, até porque, André, eu estou vendo aqui que ele quer, está direcionando aqui as pedras para futuro, para frente. Ele quer ganhar e ficar bem na fita. Ele quer, por exemplo, assim, a maioria é da direita, ele vai querer agradar os eleitores da direita, se é a maioria, você entendeu? Sim. Porque ele está vendo, eu estou vendo aqui ele, já está muito claro, essa pedra da claridade, e está bem em cima da cabeça dele. Ele já está vendo como é que está a situação do governo brasileiro. Sabe? E ele está anotando, observando sobre isso, como é que está. Ele sai da cena e vai olhar como as pessoas estão agindo em relação a tudo isso, né, André? Porque está tudo tão claro como é que está o Brasil, né? Está tudo tão claro. Então, ele sabe que se ele ficar do lado de como está, ele pode se queimar, irá se queimar. Então, ele é um cara que está vendo lá na frente. Mas não porque ele quer ser trapaceiro, não, é porque ele está sendo muito assim, mais assim do lado do povo. É assim que eu vejo mais ele. É como se ele diz assim, poxa, não é que tem razão, isso aí não é que está, sabe, o governo está assim, 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 ele está enxergando tudo, André. André, a pedra da claridade, está na cabeça do cara. Ele sabe, além disso, além dele saber de tudo, André, ele está vendo que o Brasil está do jeito que está, né? Está do jeito que está, sabe? Então, eu acho, vai haver, como eu estou falando, esse fechamento de ciclo dentro da política, vai haver, e ele vai, sabe? E ele vai
eu acredito, André, muito aqui pelo que eu estou vendo, que ele vai tomar uma decisão em relação ao povo brasileiro, o que mais a pessoa está querendo. Entendeu? O que a maioria vai querer, sabe? E outra coisa, eu acredito que ele não vai, ele vai demorar, ele demora um pouquinho de tomar decisão. Ele vai analisar, ninguém dá nada por ele, viu? Ninguém dá nada por esse Hugo Mota. Mas ele é um cara estrategista, um cara que pensa a longo prazo, é um cara de pé no chão, e quando ele toma uma decisão, André, pelo que eu estou vendo aqui no jogo, é um cara que ele não volta atrás, não. Porque quando ele toma uma decisão com muita confiança. Sabe? Então, ele vai realmente... Eu vou te dizer, a decisão que ele vai tomar em relação a todos nós, ao que o Brasil está querendo, ele vai... pelo que eu estou vendo aqui, ele não vai ter medo de ninguém, não, viu? Ele está observando, analisando primeiro, então. Rapaz, ele vai, com certeza... Ele vai brevemente, vocês vão ver ele sendo mais favorável e analisando determinadas coisas que o brasileiro vão querer que aconteça. Tá. Por isso que eu estou dizendo, desde a hora que eu abri a live, eu não descarto a possibilidade de impeachment, eu não descarto. Porque eu vejo que ele pode, a qualquer momento, é como se ele fosse combater mesmo e ficar do lado do povo, tá? Então, vamos ver se a coisa vai, sabe? Ô, Tânia, e ele tem intenção, assim, no futuro, ser um governador, um presidente? Tem, sim, ele tem. Ele está pensando a longo prazo. Está pensando nisso, então. Ele está pensando a longo prazo, entende? E se ele fizer o que todos os brasileiros estão desejando, ele vai, com certeza ele ganha alguma coisa, ele vai, porque eu estou vendo esse cara, ele lá na frente. Ele é muito assim, André. Estrategista? Ele é um cara assim que vocês vão se surpreender com ele. Sim. Pelo que eu estou vendo aqui no jogo, é um cara que até eu não esperava. Você não vai botar fé, talvez, assim, olhando, vendo ele assim, achando ele até novo demais para tomar... Mas é um cara que ele... Você entendeu, né? Ele começa tentando... Já deixa disso, sabe? Sabe aquele cara deixa disso, você meio pode fazer... Que apaziguar, né? Mas, na verdade, está querendo se dar bem. Mas ele pode, sabe? Agora, o seguinte, tem muita gente, muitos políticos que não estão gostando dele. Principalmente da esquerda. Tá. Com certeza, o governo está muito chateado com ele. Isso aí eu não tenho nenhuma... Pelo que eu estou vendo aqui, não tenho nenhuma dúvida. E ele vai, com certeza... Ele já está sentindo que o negócio está pegando, ele está querendo ficar do lado do povo, realmente, e ele tem uma, sabe, ele assim, ele é como se ele tivesse, ele vai tomar uma decisão, lógico, ele vai ter que sair, né, em cima do muro, só que ele vai pensar também, lá ele está pensando aqui, ó, sabe? Poxa, se eu fizer isso, ele vai ser o... Né? Se ele tomar determinadas posições dentro, né, em relação ao governo, ele vai ficar muito bem, né, na fita, entendeu? Sim, isso mesmo. Rapaz, que coisa, viu? Nem eu, André, esperava essa. Foi surpresa, então.
Porque eu disse a você, né? Me lembre para falar, porque eu quero ver na hora. Eu quero ver isso aqui. Isso mesmo. Rapaz. Pois é, André. Hugo Mota, que Deus ilumine, né? Então, vamos ver se vai haver alguns movimentos que a gente vai ficar surpreso em relação a esse rapaz. Tá? Eu acredito que isso aí vai ser uma coisa boa, porque quando você fala, quando você vê alguma coisa em relação a querer o bem do Brasil e ficar do lado do povo, para mim já ganhou o meu respeito, né? Pelo menos até que me prove o contrário, porque eu estou vendo pela espiritualidade, não é uma coisa, não conheço ele, não sei quem é, não, sabe? Eu sei quem é, mas não sei, não tenho convivência tal para eu poder ver assim, chegar a ver assim um pouco do caráter e de alguma coisa em relação a isso, tá? Uhum. Mas eu não acho defeito, André, ele querer pensar no futuro. Porque eu pensar em crescer, né? Ele está pensando em crescer, mas só que ele tem consciência do atual, você entendeu? Uhum. Ele sabe o que está acontecendo, né? Só que muitas coisas ele não pode se expressar, porque ele tem uma posição, né? Uma posição de destaque que ele não pode tomar partido. Mas depois, calma, né? mas ele vai, sim, mas eu vejo que ele vai ter força para isso, porque ele vai ver que ele já está vendo que está ficando insustentável, André. Cada dia que passa está mais insustentável, e ele vai realmente pedir. Ou pedir não, ele vai tomar uma posição. Entendi. Vai chegar uma hora que ele vai tomar um. E aí ele se prepare, porque tem muita gente do governo que está por aqui com ele. Uhum. Isso mesmo. Ô, Tânia, outra coisa, né, outro assunto, você havia falado, né, uma previsão acertada assim, em outras lives aí, sobre o Bolsonaro, né? Acho que até nas últimas lives você falou os próximos 3 meses vão ser muito difíceis para ele, os piores meses da vida dele, em vários aspectos, saúde. Aí hoje veio a notícia agora à noite que ele vai se afastar de tudo, né? Para cuidar da saúde. A Michelle postou isso e você havia falado, né? A mulher dele precisa intervir, né, na questão da saúde. Exatamente o que você falou, né? André, eu não estava nem sabendo disso. Você está falando aí, eu realmente tinha sentido isso, que ela teria que tomar uma postura e tirar ele um pouco. Eu acho que muita gente que acompanha a gente sabe do que eu estou falando, né? Que a gente falou, não foi, André? Sobre isso. Então, realmente, ou ele para se cuidar e se fortalecer, porque os 3 meses não vai ser muito bom. A questão também, André, eu já falei, estão querendo fazer de tudo para ele ser preso, e eu não descarto a possibilidade, sim, de acontecer algo, se não correr uma outra coisa a tempo. Então, a gente sabe, então, outra coisa que eu falei, ela tinha que intervir porque ele não estava fazendo dieta, ele não estava comendo de tudo, ele estava muito teimoso, eu já tinha visto isso antes. Olha, ou ela vai intervir nesses 3 meses, porque senão pode se agravar alguma coisa muito pior. Agora, quem vai passar mal e vai ter uma emergência hospitalar é o atual presidente. Quando é cada um, eu falo, olha, se não for dos dois, naquela vez, eu disse, os dois vão ter e tal. Mas agora eu estou vendo, o atual presidente pode passar mal e ter uma emergência médica, com certeza. E vocês já vão notar mesmo algumas coisas acontecendo, eu vejo isso, né? Eu vejo isso. A outra coisa que me perguntaram também, que eu vou falar antes que eu esqueça, é sobre o Maduro. Maduro, eu estou vendo ele doente. Eu estou vendo ele com uma possível doença, sabe, que vai realmente... Primeiro eu vi o coração, alguma coisa assim, e depois eu vi alguma coisa, ele anunciando uma doença grave. Então, possivelmente, ele vai deixar o poder da presidência. Então, eu falei que 2026 não seria bom para ele, 2025, final de 2026, acho que eu falei isso, que eu não estava nem vendo ele muito direto no cargo, alguma coisa, não foi, André? Eu falei isso. Eu só estou falando isso que na hora que me perguntaram, sabe? Na hora eu tive essa visão. Então, é isso. Então, vamos tomar cuidado, viu, André? Todo mundo que tem canal aí,
Instagram, alguém pode entrar em alguma conta, alguma coisa de alguém com muita relevância aí e serem hackeados, tá? E cuidado com golpes em geral, essas coisas, né? Entendeu? Entendi. Tá bom. Ô, Tânia, outra coisa que eu vi algumas pessoas perguntando aqui, porque estão falando que dia 5 agora, é 5 essa semana, né? Vai ter um grande terremoto no Japão, você vê isso? Olha, André, eu vejo muitos acidentes acontecendo. Você viu que na hora, quando eu botei o pêndulo, eu não estou aqui hoje, mas se eu tivesse, eu dava maior precisão de acontecer algo. Deixa eu ver alguma coisa aqui, se eu vejo nos oráculos agora. Deixa eu tirar as pedras aqui. É tanta coisa acontecendo, né, André? E quando a gente vê que Mundo, né? tudo isso a gente comentou, né? Sim, tudo Tudo isso a acontecendo, gente né? comentando sobre isso. Às vezes demora, mas a coisa acontece, né? Olha, André, alguma coisa vai vir. Não acredito que seja exatamente no dia 5, mas tem aqui alguma coisa de corte realmente para esse país, sabe? Alguma coisa assim, climático também, entendeu? Acontecendo alguma coisa em relação a isso. Nós estamos aqui, e outra coisa, está dentro dessa lua, viu? Está dentro dessa lua. Então, aqui confirmou que pode acontecer alguma coisa, não necessariamente no dia 5, mas algo vindo de uma energia muito complicada lá. Alguma coisa, realmente, André, olha os peixes aqui. Vai ter movimentos, sabe? Vai pegar o pessoal de surpresa e vai mexer muito com o emocional das pessoas. Não descarto, não, tá? Se acontecer alguma coisa, mas eu vejo mais outras coisas mais, como o falecimento de alguém por lá, entendeu? Vamos falar alguma coisa em relação a... Vamos ver um pouquinho na borra de café, André? Vamos que Vamos o sim. povo fica com saudade. O pessoal gosta muito, né? Aparece um monte de coisa, né? A gente nem imagina. E aqui as mentoras espirituais que mostram. Eu já vi logo uma mulher aqui, André, assim, muito contente, muito alegre. Eu imagino que alguma mulher vai se ressair, viu? Em Vai ser alguma coisa, ou ela vai ter uma ascensão, destaque, porque ela está sei. muito alegre, está bem no fundo da xícara, tá? André, eu vejo alguma coisa no Rio de Janeiro, tá? Eu já tinha visto da outra vez, eu vejo também. Eu vejo o Cristo de braços abertos. Aqui está a cabeça dele, aqui está os braços, e aqui está o corpo. Alguma vai acontecer no Rio de Janeiro. Eu acredito que vai acontecer algo em relação a um lugar conhecido, André. A um lugar conhecido. Como fosse ou vai ter algum... Eu vejo como tivesse assim um morro quebrando. Um morro está quebrando. Eu vejo pessoas como se estivessem caindo. Viu? Tá. Será que é um desabamento, alguma coisa assim? Desmoronamento? Pode ser também como se fosse uma ponte, acontecendo algo em alguma ponte e caindo ou partindo, e pessoas em cima.
pode ser alguma coisa no Cristo Redentor? Pode também. Eu estou vendo aqui, como tivesse do lado, André, do lado aqui, subindo aqui, sabe?